que estejam tudo bem. Deixa eu pôr uma almofadinha pra eu sentar aqui, que eu tô ficando baixinha sentada aqui no sofá. Tudo bem com vocês, meus amigos? Eu espero que estejam tudo bem. Meus amigos pessoais, ó, hoje o vídeo, o meu marido vai estar contando um pouco a história da vida dele. É uma história um pouco meio triste não, muito triste. Então hoje ele vai estar falando um pouquinho dele, tá bom, pessoal? Tá? Então vou falar, esse é o Samuel, meu esposo, tá bom? O nome dele é Samuel. Então já vou falar pra ele já, começar a falar aqui, tá bom? Amor, fique à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou falar, não vou contar com detalhes, porque senão o vídeo fica muito longo e me faz recordar muitas coisas assim que é triste, né? Então assim, eu sou o caçula de 4 irmãos. Hoje em dia só tem eu e um outro vivo. E assim, meu irmão mais velho, ele era policial militar. Infelizmente ele teve uma doença e veio a falecer, isso já faz uns 15 anos. O outro irmão que faleceu, ele era cabo do exército, um pouco mais velho que eu, 4 anos. E ele era assim, nós éramos uma família feliz, pobre, né? Meu pai trabalhava muito, mas nós éramos felizes, né? E a gente tinha orgulho, porque meu pai, o pouco estudo que ele tinha e minha mãe, eles queriam que a gente estudasse, tivesse uma formação e para que tivesse um bom emprego na vida, né? Então eles corriam atrás para a gente estudar, tanto que meu irmão, que é vivo, ele é engenheiro, né? Eu falei para vocês, um outro mais velho era policial militar, o que era mais velho que ele era cabo do exército, tinha feito inscrição na faculdade. E eu fazia colegial, né? Eu estava fazendo colegial técnico. E ao mesmo tempo que aconteceu essas tragédias, né? A última foi com o meu irmão. Meu irmão que era cabo do exército. Então isso abalou muito a família. Logo meu pai veio a se aposentar e ele não sabia que estava com diabetes, surgiu uma feridinha no dedão do pé e ele foi tirar esse calo. E começou a aumentar essa ferida e a gente levava ele no médico e só foi piorando. Quando fizeram um exame para saber o porquê, aí descobri que a diabetes dele estava alta e ele teve que amputar a perna um palmo abaixo do joelho. Aí que veio os problemas, né? Porque eu estava trabalhando numa empresa e eu tinha que estar sempre faltando. Uma empresa aqui perto, era muito bom, um lugar muito... bastante área verde, a gente sempre gostou de lugar assim. Então chegou um ponto que não tinha mais como eu trabalhar, porque eu tinha que estar sempre levando ele em médico. E minha mãe também já era de idade. E eu tive que sair. Nisso que eu saí, eu trabalhei 12, 13 anos. Eu resolvi montar uma mini padaria aqui em casa. Tinha uma garagem grande, eu montei uma mini padaria. Comprei todos os equipamentos e a gente começou a trabalhar em casa. No começo foi muito bom, né? Tinha bastante cliente, tudo, mas eu tinha que estar sempre saindo e levando meu pai médico e minha mãe. E também chegou uma hora que não deu mais. Eu tive que fechar e dar toda a minha atenção a eles. Eu decidi isso, né? Eu podia muito bem chegar e falar assim, vou viver minha vida, vou trabalhar, vou estudar porque meus pais tiveram a vida deles. Não, eu falei, eu vou dedicar minha vida até o último dia de vida dos meus pais, né? Porque afinal de contas eles fizeram tudo pela gente, né? Nos piores momentos, né? Que era uma vida mais difícil ainda, né? Há um tempo atrás, na época deles, não era fácil. A gente usava até fralda de pano. Hoje em dia você vai no mercado, você compra fralda descartável e
e limpa seu neném lá e joga a fralda fora. A gente usava fralda de pano e assim, muitas coisas assim que vocês, eu creio que dessa época devem saber, né? E meu pai, ele foi piorando cada vez mais, chegando ao ponto dele ficar cego, sem uma perna. Essa perna demorou 1 ano e 5 meses para sarar. Aí logo veio o problema nos rins, ele começou a fazer hemodiálise. Pronto, aí minha vida foi essa. Só médico com meu pai e casa. E isso quando eu tinha que levar minha mãe também para consulta, que ela já tinha quase 80 anos. E meu pai fazia hemodiálise 3 vezes por semana, 3 horas e meia. Era uma tortura. Mas eu tinha esperança de um dia meu pai melhorar. Até que o enfermeiro chegou para mim e falou assim: Samuel, seu pai, ele é um paciente terminal. Porque ele tem diabetes, não tem como fazer uma cirurgia de transplante. Então ele vai fazer hemodiálise até o resto da vida dele. Ele pode estar vivo hoje, ele pode falecer na máquina, como acontecia muitas vezes. Ou ele chegar na sua casa e ter um mal súbito e acontecer isso. Então era uma tortura para mim saber que meu pai, a qualquer hora, ele podia, Deus levar ele. Isso foram 2 anos e meio. Até que chegou um dia que meu pai passou mal lá na clínica e teve que levar ele pro hospital. Ele ficou entubado 3 dias e veio falecer. Na verdade, né, amor, você ficou 10 anos da sua vida cuidando do seu pai. Foram 10 anos Ele ficou nessa 10 anos, pessoal, cuidando do pai dele, até chegar esse momento dele passar mal e ir pro hospital e do hospital Chegou não voltar mais pra assim casa. Que meu pai, ele não conseguia andar mais, então eu tinha que levar ele, vinha a van do Atende buscar, né, da prefeitura, então levava ele no colo dentro da van. Quando chegava à noite, ele chegava vomitando, passando mal, e eu tinha que tirar ele no colo, colocar dentro de casa, dar banho. E a gente ficava naquela, assim, hoje Deus vai levar meu pai. A gente ficava naquela tensão. E minha mãe também, super tensa, nervosa, até falava assim: meu filho, não vai embora para casa hoje, que eu morava em outra casa, né, com a minha esposa. Fica aqui comigo, que eu acho que seu pai de hoje ele não passa. Então era essa tensão psicológica todos os dias, né? Era muito difícil. Às vezes eu estava aqui em casa e minha mãe me ligava de madrugada. Samuel, vem aqui que seu pai está passando mal. Aí eu tinha uma moto aqui, eu saía de madrugada, ia até lá. E eu tinha algum conhecimento de ver assim, eu era muito curioso ver os enfermeiros, né? Trabalhando, atendendo, na hora quando ele passava mal, então eu media a glicemia dele, media a pressão, aí às vezes eu descobria que a glicemia dele estava muito baixa, aí eu já dava ali uma balinha de banana açucarada, aumentava a glicemia dele, dava um chá, e dali a pouco ele melhorava e graças a Deus não precisava levar ele para médico, mas ele tinha muita infecção urinária, porque ele usava um aparelho assim para não ter que a gente colocar fralda nele e causar ferida. Então ele usava um aparelho que chamava Uripen, que era uma mangueirinha ligada no órgão genital e ficava um frasco do lado da cama. Então ele urinava e enchia aquilo ali. Mas só que aquilo causava muita infecção urinária. E meu pai ficava muitas vezes internado. E era um sofrimento para ele, que ele cego, numa cadeira de roda, às vezes levava para até fazer a ficha, dar um internado, ele ficava numa maca ou sentado na cadeira de roda, uma noite, um dia, e ele passando mal, e era uma tortura para mim e para ele. Né? Passei muitas vezes assim no hospital com ele na maca, num corredor, e eu sentado naquela escadinha que o paciente usa para subir na maca, eu ficava ali, sentado, dormindo ali. Era muito estressante, muito angustiante. Até que chegou em 2012, e meu pai já estava numa situação assim muito difícil, muito fraco,
E ele passou mal e foi entubado e Deus levou. Aí que eu achei que as coisas iam melhorar um pouco, minha mãe decaiu. Minha mãe sentiu muita falta e ela já tinha problemas de saúde também. E passou um tempo, ela veio ter uma infecção intestinal e uma diverticulite, né? Onde o intestino dela estourou e vazou fezes para dentro da barriga dela. Então vai eu correr novamente com a minha mãe para o hospital. Minha mãe, foi um milagre, porque a médica chegou para mim e falou assim: você acredita em Deus? Eu falei assim: muito. Ela falou assim: então reza, porque só um milagre para salvar sua mãe. Então minha mãe passou pela cirurgia e foi um milagre. Minha mãe se salvou. Ficou mais 15 dias internada para se recuperar. Mas ela saiu do hospital com uma bolsa de colostomia. Teve que cortar aquela parte que infeccionou do intestino e colocou o intestino dela assim na barriga, né? Muita gente conhece isso. E aí usava uma bolsa, onde saía ali as fezes. Então aquilo era muito constrangedor para ela. Porque saía gases, as pessoas ouviam, achavam que ela soltava aquele gás de propósito. Às vezes aquela bolsa escapava e a gente tinha que correr para algum lugar para limpar e trocar. Então tinha que ser um lugar limpo, fazer uma limpeza, uma higiene assim, bem cuidadosa para não adquirir uma bactéria. E foi uma tortura. Né? Com meu pai, eu dava banho no meu pai, eu fazia lavagem intestinal no meu pai. E com a minha mãe, eu comecei a dar banho na minha mãe também. Então, para ela era constrangedor, né? Um filho homem ter que dar banho nela. Eu só não lavava as partes íntimas da minha mãe, né? Ela mesmo lavava, mas era muito constrangedor para ela e para mim. E é assim, pessoal, eu também cheguei a participar. Sim. Quando o pai dele se foi, aí é assim, né? Ele vivia mais lá com os pais dele do que comigo e nossa filha aqui. Ele passava mais tempo lá. Eu não tinha porque realmente precisava, tempo né, para dar atenção para ela e nem para minha filha. Aí não tinha tempo para dar atenção para mim e nossa filha, mas a prioridade era lá, que nem eu falava para ele, que era com os pais dele. Aí deu que Deus levou o pai dele, né? Ele ficou 10 anos da vida dele dedicando ao pai dele. Totalmente ao pai dele. Até durante esses 10 anos, a mãe dele ainda tinha os probleminhas dela de saúde, mas né, não precisava tanta atenção dele igual o pai. A casa tinha um calendário desses que dão em supermercado. Então a maioria dos dias estava lá marcado. Consulta com o médico tal, consulta com o pneumologista. Consulta com o vascular, que era meu pai, né? Além do meu pai amputar a perna, a outra perna dele começou a dar problema, aí amputava um dedo, ele ficava internado, amputava um dedo. Aí passava um tempo, dava problema no outro dedo, ele amputou outro dedo, amputava mais um dedo. Então era aquela tortura psicológica constante, né? Mas graças a Deus eu não baixei a cabeça. Muitos chegavam assim e falavam: Samuel, eu não sei como você não cometeu. Pessoal, você acredita que tinha gente que chegava pra ele dando conselho? Samuel, você não vai aguentar, interna seu pai. Coloca numa clínica. Vê se pode uma coisa dessa. Coloca seu pai numa clínica, você não vai aguentar. Onde se viu uma pessoa, gente, aconselhar isso, falar para um filho colocar o pai numa clínica, né? Sendo que os pais, eles são capazes de tudo pelo filho, até no último momento. Agora uma pessoa chegar a aconselhar ele de estar colocando o pai dele numa clínica, imagina, nunca. Ele cuidou até no último momento. Meu pai era tão ligado a mim assim que quando eu levava ele no médico, ele falava assim: meu filho, não me leva não, você é meu médico, você sabe cuidar de mim, vamos embora para casa. E eu cheguei a fazer isso muitas vezes. Pegava ele, porque eu sabia que meu pai ia ficar ali sofrendo numa cadeira de roda, sem atendimento. Eu levava ele para casa, eu sabia mais ou menos assim o que ele estava sentindo, já dava para saber o que podia ser. E eu acabava comprando o remédio
e dando para ele, ele melhorava em casa. É. Então era assim, meu pai ele tinha aquele carinho por mim enorme, assim, sabe? Quando ele tinha muito problema de ressecamento e tinha que fazer lavagem, ele ficava vários dias sem conseguir evacuar. Então eu comprava a medicação e fazia essa lavagem em casa. Era terrível, porque quando saía aquelas fezes, saía podre, sabe? Porque ficava muito tempo presa dentro do intestino dele. E era uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Mas eu pensava, muitas pessoas assim, vizinhos, falavam, Samuel, Deus te deu esse dom porque você pode fazer isso, cuidar disso. Deus não ia te dar esse fardo se você não pudesse carregar. E eu colocava aquilo na cabeça e eu falava, vou fazer até o último, né? E assim, com minha mãe, depois que minha mãe teve essa infecção, então eu tive que ficar cuidando da minha mãe. Aí minha mãe morava sozinha, não podia pegar peso, não podia fazer nada. E as pessoas assim do norte mais antigas, eles não aguentam, eles levantam cedo, eles querem fazer alguma coisa, né? Quer varrer a casa. E minha mãe, como ela ficava sozinha, ela começou a ficar deprimida. Eu passei a ficar várias vezes, assim, vários dias assim, dormia lá com ela, para Não, ela aí ficar chegou sozinha. um ponto que eu passei a deixar minha filha lá com ela, É. né? Nós fizemos isso, porque se qualquer coisa viesse a acontecer, minha filha pegava o telefone, ó pai, a avó tá passando mal, vem aqui. Então minha filha ficou com ela até no último momento, entendeu? Coisa. E assim, a mãe dele ficou mais deprimida depois que ela teve que usar essa bolsa. Porque todo lugar que ela ia, né, aquele gás soltava e todo mundo achava que ela estava soltando gás de propósito. Então ela tinha muito receio, ela não aceitava aquilo de jeito nenhum. E cada dia que passa ela foi ficando mais deprimida. E fala aí, amor, aí o dia que ela foi fazer o exame para poder ver se dava para fazer a ligação, explica aí, amor. Ela assim, ela tinha muita, ela podia, né, tinha condições de reverter o quadro, tirar aquela bolsa e fazer o ligamento do intestino novamente, né? E ela foi fazer o exame para ver se estava tudo ok para poder fazer essa cirurgia. E no dia que eu levei ela para fazer o exame, eu tô lá na sala de espera, lá aguardando. Depois que chamaram ela, eu escutei aquela gritaria, e a pessoa, ai, gritando. Eu falei, essa voz é da minha mãe. Aí eu abri a sala com tudo, quando eu entrei na sala, minha mãe estava lá gritando de dor. Eles fizeram, chama colonoscopia, né? É como se fosse uma endoscopia. Endoscopia a gente faz pela boca, colonoscopia faz por essa abertura que é feita no intestino. Eles furaram o intestino da minha mãe. Eles fizeram o exame e furaram o intestino da minha mãe. Minha mãe colocando a mão e o sangue saindo e ela morrendo de dor e gritando. E eles não sabiam o que fazer, porque era uma UBS, não sei. E dali eles deram só remédio para dor, não sei o que. Quando passou a dor, aí falou, agora melhorou, pode ir para casa. Eu peguei minha mãe e estava vindo para casa, no caminho minha mãe começou a sentir dor novamente, gritando de dor, e eu levei ela para o hospital. Chegou lá, ela ficou internada. E assim, resumindo, o intestino da minha mãe estava furado, né? E os médicos, assim, quando é uma pessoa de mais idade, eles sabem que eles não dão muita atenção, não digo todos. A mãe dele estava com 81 anos. Eles não dão muita atenção porque a pessoa já viveu o que tinha que viver. Eles vão dar mais atenção para um jovem, para uma pessoa que sofreu um acidente, que, né, tem muito mais tempo de vida. Se a gente for parar para pensar, né,
é justo pensar assim, né? Porque o idoso viveu, né? A gente não quer que eles morram, a gente quer que eles tenham atenção, tudo, o médico dê atenção, mas tem muita gente, né, em situações piores, criança, né, acidentada, né, que merecem mais atenção, que vão viver muito mais tempo. Então, assim, minha mãe ficou internada uma semana com o intestino sem poder funcionar, até que nós chegamos um dia lá, eu e minha mulher, e ela já não estava nem reconhecendo a gente mais. Já estava com... A vontade dela, toda vez que meu marido, nós ia lá visitar ela falava, meu filho, me leva pra casa, se eu tiver que morrer, eu quero morrer em casa. Aí nós ia lá, conversava com o médico, mas o médico não autorizava, não autorizava. Era aquele negócio assim, né, que todos acontece, eu acho que até hoje. Ah, vai ter que ficar aguardando, vai ter que fazer um exame, uma ultrassonografia, e essa ultrassonografia que nunca fazia, passava um dia, passava dois, aí não podia tomar água, não podia se alimentar, e minha mãe foi ficando fraca, debilitada. Quando chegou quase 5, 6 dias que nós chegamos lá, minha mulher não estava mais, ou minha mãe não estava mais aguentando. A infecção já tinha dominado ela, nós chegou lá, ela nem reconhecia, estava só, eu achei que tinha até dopado ela, sabe? Quando eu falei para mais ou sua mãe, eles doparam a sua mãe. Mas não era a infecção que já estava toda dentro dela. Aí no outro dia, quando o irmão dele veio do Rio Grande do Sul para cá e foi visitar, já tinha levado ela para UTI. Antes disso, ela só conseguiu falar assim, me dá um pouquinho de água, eu tô morrendo de sede. Nem água estava dando para ela. Já estava já há 5 dias sem beber água. E morrendo de sede, a boca dela assim, ó, estava seca. Com um canudinho e ela tomou aquela água assim, eu lembro até hoje. Ela falou, ai, que gostoso. Nossa, eu peguei e falei assim, não, eu vou dar água para ela, vou lá, se Deus quiser. Fui lá, peguei a água, ela foi tomar. E aí me agradeceu, falou, obrigada minha filha. Eu falei, vou deixar aqui do ladinho, depois a senhora toma mais. Aí no outro dia, quando nós chegamos lá com o irmão... Eu sempre assim, né, eu fazia de tudo para não ter que ocupar meu irmão, porque ele trabalhava, ele morava longe, em outro estado. Então eu só ligava numa situação assim que eu via que estava meio já saindo fora do controle. Eu, Alan, vem pra cá porque a mãe não tá bem, ou o pai não tá bem, é melhor você vir. Aí ele largava tudo pra lá e vinha, né? Então quando ele chegou pra ver meu pai já estava numa situação difícil, não tinha mais o que fazer. E como a minha mãe foi a mesma coisa, eu fiquei escondendo. Quando eu cheguei a falar pro meu irmão viajou, veio do Rio Grande do Sul. Quando ele chegou aqui, minha mãe já estava na UTI. E ele entrou para visitar minha mãe na UTI. Então, assim, o médico já foi desenganando a gente. Porque, ó, se ela sobreviver, ela vai ter que fazer hemodiálise. O fígado dela está comprometido, do que ela tomou muito medicamentos fortes. E o intestino dela pode ser que não volte a funcionar mais. E a gente, assim, eu amava demais meu pai e minha mãe. Mas chegou um ponto que eu vi que eu não tinha como eu ficar pedindo para Deus para curar minha mãe. Não tinha mais jeito. Então eu saí fora do hospital e tinha uma capela. Tinha uma capela assim, aí tinha uma imagem de Nossa Senhora. Eu cheguei, entrei na capela e conversei. Meu Deus, se o Senhor se não tiver mais jeito para curar minha mãe, não deixe ela sofrer. Que o Senhor leve ela em paz. Que eu aceito que o Senhor leve a minha mãe em paz, que ela descanse em paz, que ela não fique sofrendo nesse hospital. Se ela tiver de voltar para casa, que ela volte curada, sem nenhum problema. Mas se não tiver condições, que o Senhor leve minha mãe, que ela descanse em paz. Mas não deu outra. Quando a gente foi embora, a gente chegou em casa, eu recebi uma ligação.
era do hospital. Aí ligaram e pediram, porque eles não podem dar notícia por telefone, né? Eles pedem, ó, o médico pediram para vocês comparecer aqui. Então já quer dizer tudo, né? Eu Que perguntei foi. pra moça, falei assim, moça, minha mãe faleceu, né? Aí ela ficou calada, que ela não podia falar. Eu falei, pode falar, moça? Pode falar, não tem Mas problema. eles não falam. Aí ela falou, sua mãe faleceu. Então a gente, assim, aí meu irmão ficou tão abalado porque ele queria chegar aqui e ver minha mãe com vida, né? Pelo menos dar o último adeus a ela. Então meu irmão não conseguiu ir no hospital porque tinha que ir lá, reconhecer o corpo, para poder ser liberado, né? Para o velório. Aí falou, Samuel, vai lá, eu não tenho condições. E eu fui. Eu fui e fiquei lá aguardando. Quando o agente funerário chegou, já era noite. Aí nós fomos lá para aquela parte de baixo do hospital, onde fica a geladeira, né? E quando eu cheguei lá, tinha aquelas portas de aço, assim, aquelas portinhas de aço, assim, que o agente funerário abriu a porta. Não sei se nem se pode estar falando isso, assim, que ele puxou aquele caixote, a minha mãe estava lá dentro, congelada, que chega, subiu aquele ar gelado, né? Ele pediu para me ajudar, colocou no chão, abriu a bolsa que embala a pessoa, né? Aí eu falei, é minha mãe mesmo, minha mãe já estava congelada. Aí não acabou por aí, ele falou assim, ó, você vai ter que me ajudar. Eu falei, como assim? A gente vai ter que tirar ela desse saco e você me ajudar na urna. Meu Deus, que sofrimento. Eu vi a minha mãe viva e depois eu vi a minha mãe naquela situação e tive que pegar nela gelada, dura, e ajudar ele a colocar na urna. Sabe? Aquilo me marcou muito. Então eu estou contando, eu estou vendo na minha mente, assim, tudo isso que aconteceu. Aí ele falou assim, olha, a partir de agora você já pode ir pro cemitério, não precisa você ir correndo, vai devagar. Quando você chegar lá, sua mãe vai estar lá tudo preparadinho e você não vai precisar fazer nada. Como era tarde da noite, eu peguei e fui bem devagar, dirigindo. Eu não estava em condições de dirigir, estava aéreo, no mundo da lua. Eu cheguei no cemitério 2 horas da manhã, sozinho. Minha mãe estava lá na sala e estava terminando de pôr as flores assim. Ela falou, ó, tá pronto. Aí ficou eu e minha mãe ali. E eu olhava para minha mãe e eu não acreditava. Para mim, eu queria ver minha mãe levantando dali, me abraçando, indo embora para casa comigo. Então começou a me passar um filme pela cabeça, sabe? E até que veio o segurança do cemitério. Ele falou, ô jovem, vou te dar um conselho, vai para casa, não fica aí não, senão você vai sofrer. Eu fecho a porta aqui da sala, vai para casa, toma um banho, vai descansar, amanhã cedo você vem com a sua família, porque se você ficar aí você vai sofrer, não é legal não te aconselho você ficar aí. E eu fui embora para casa. No outro dia eu voltei com minha família, meu irmão, né? Minha mulher e mais pessoas, vizinhos, né? Que minha mãe era muito querida. E foi assim, uma situação muito difícil pra gente. Então eu cheguei na minha vida a enterrar minha avó, mãe da minha mãe, que eu esqueci de falar disso, que ela morava sozinha. Vou falar bem rápido. Minha avó, eu encontrei ela falecida dentro da casa dela, caída no chão. Eu tive que chamar um vizinho para ajudar a pegar ela e tirar do chão e colocar na cama, né? Então, minha avó, eu enterrei minha avó, enterrei meu irmão, que era cabo do exército. Naquele tempo o velório era feito em casa. Então meu irmão estava numa urna, todo fardado. Daqui a pouco chegou vários carros do batalhão que ele servia, segundo batalhão de guardas, e fecharam a rua. Aquele monte de soldado desceu. Aí a vila inteira assim começou a ir lá em casa visitar, porque ninguém tinha visto aquilo.
né? E foi assim traumatizante para minha mãe, para o meu pai. E naquela época o carro funerário saía na frente apitando e as pessoas, parentes, iam atrás com os carros, seguindo. Hoje em dia não tem mais isso, né? E meu irmão, que era policial militar também, foi um sofrimento no dia do enterro dele, porque como ele estava assim, muito inchado devido ao líquido, acumulou muito líquido, teve que pôr ele num caixão maior, uma urna maior. Aí na hora de colocar na gaveta, não entrava. Aí inclinava para um lado, inclinava para o outro. Nesse tempo minha mãe estava viva ainda. Teve que quebrar as paredes em volta da entrada da urna. E ainda quando eles foram colocar, o caixão caiu lá embaixo, que quase que abriu e ele caiu para fora do caixão, né? O único que foi assim um enterro mais tranquilo. E antes disso, né? Esse meu irmão que era policial militar, nós tivemos que ir na sala do necrotério para vestir a roupa nele. Quando nós chegamos lá, tinha 10 cadáveres lá naquela mesa gelada. E meu irmão lá, todos eles. Então, aí, voltando ao assunto, né? Antes de fazer o velório do meu irmão mais velho, a gente teve que ir no necrotério para vestir a roupa nele, que naquela época era o familiar que vestia a roupa. Quando a gente entrou no necrotério, tinha mais 10 cadáveres lá, sem roupa, naquela mesa de inox. Então foi assim, um impacto que deu na gente. E assim, eu tive que pegar meu irmão por baixo dos braços, levantar ele, enquanto minha mulher, minha mãe, os filhos dele colocavam a roupa nele, vestia a camisa, né? E nossa, pelo amor de Deus, foi um sofrimento. E depois de tudo isso, né, que eu enterrei minha avó, 2 irmãos, meu pai e minha mãe. Aí eu pensei que eu ia ter um pouco de descanso na mente e eu tive que trabalhar. Porque as contas vieram, né? Aquela aposentadoria que minha mãe, que meu pai recebia, acabou, né? Então eu tive que trabalhar para pagar as contas, começar a me sustentar. Meu irmão me ajudava mesmo assim. E eu arrumei um trabalho à noite de motorista. Trabalhava de domingo a domingo, fazendo serviço de manutenção de iluminação pública. Então a gente corria São Paulo inteiro, para um lado e para o outro. Quando eu chegava em casa de manhã, eu não tinha sono, não conseguia dormir, né? Não conseguia dormir, então eu ficava acordado à noite, trabalhando, e durante o dia, sem sono. Quando o sono vinha, era 4 horas da tarde, 5 horas, era quase na hora de levantar para ir trabalhar. Eu trabalhava das 7 às 5:30 da tarde, de segunda a sábado, domingo era plantão. Então eu trabalhei 2 anos e 3 meses assim. Depois de 6 meses eu já não estava aguentando mais. Aí começou a vir os problemas, né? Me dava aquele apagão dirigindo, acontecia um acidente, era locais que a gente andava, que era área de risco, a gente sofria assalto, ameaça de morte. E muita tensão de chegar naqueles lugares assim, porque normalmente chegava aquele protocolo de uma lâmpada apagada. A lâmpada apagada era na entrada de uma biqueira, de uma boca de fumo, e o pessoal apaga mesmo para eles poderem trabalhar lá. E a gente tinha que ir lá falar com o pessoal, falar, olha, a gente pode acender essa luz, ó, a gente está com um protocolo aqui, que solicitaram para acender essa luz. Não vai acender não. Não é para acender nada não. Pode ir embora.
Então a gente sofria aquela tensão de chegar lá, falar com eles e aconteceu o pior, né? E eu saía de casa para trabalhar e eu não sabia se eu voltava. E aquilo foi mexendo com a minha mente, foi mexendo com a minha mente. E eu comecei a trabalhar em áreas de risco, era só sofrendo essas ameaças, tensão, assalto. Tinha locais assim que nem a polícia entrava e a gente tinha que entrar. Porque era a periferia e a gente tinha que ir lá arrumar a rua, né, das pessoas, né? Por incrível que pareça, a gente sofria mais assim constrangimento na área nobre do que na periferia. Porque na área nobre a gente chegava, tinha aquela tensão do pessoal achar que a gente estava subindo no poste deles lá da rua para pular dentro da casa e assaltar, né? Outras vezes eles tocavam a gente. Se não é hora de vocês estarem fazendo barulho aqui, some daqui. Some daqui. Vou dar 5 minutos para vocês sumir daqui. Nós pegava o caminhão e ia embora, né? Então era constrangedor, era triste. Era um trabalho que a gente fazia para a população, para melhorar a população, né? Você não ter que as crianças, as mulheres chegar do serviço à noite e andar numa rua escura, correndo o risco de ser assaltado, mas a gente era tratado muito mal. E até hoje é assim. Eu converso com certos companheiros meus e até hoje é desse jeito. E cada vez ficando pior, né? Tinha ruas que a gente entrava assim, tinha baile funk, os caras falavam, ó, vaza daqui. Porque pensava que a gente ia cortar a energia para não ter o baile e mandava a gente cair fora. Foram várias coisas que aconteceram, um acidente. Até que um dia eu cheguei em casa cansado de manhã e eu fui tirar um cochilo. Quando eu acordei eu perdi a memória, isso em 2017. Foi assim, pessoal, falar um pouquinho. Ele uma vez, depois aconteceu esse acidente, ele estava parado num farol com um caminhão, trabalhando à noite. E ele parou, né, que o farol fechou, mesmo de madrugada, né, ele sempre respeitou o farol. Tinha medo de alguém atravessar e acontecer um acidente também, né? Aí numa dessa, né, fala do motoqueiro. Eu parei na faixa do meio, o farol fechou, era um cruzamento, eu falei, eu não vou ultrapassar, que pode vir alguém e bater em mim e eu vou ser o culpado. Eu parei. Aí nisso eu percebi que lá atrás vinha um motoqueiro acelerando, e eu na faixa do meio, ele vinha na faixa do meio, longe. Eu falei, ele vai passar direto, ou pela faixa da esquerda ou pela direita. Não. Ele veio direto e entrou na traseira do caminhão. Esses caminhão da Enel, da Enel e da Ilume, eles são carroceria de aço. E ele entrou com tudo, do jeito que ele veio, ele entrou, que a moto ficou encravada. E eu fiquei tão assustado que aquilo abalou meu intestino. E eu comecei a gritar, matei um cara. E quando o eletricista desceu comigo, ele tinha afundado a face, ele quebrou os braços, afundou o peito, ele quebrou as pernas. Resumindo, ele ficou um bagaço, vivo, respirando. Aí eu coloquei uma luva de alta tensão e consegui soltar o capacete dele, que estava pressionando a garganta dele, e ele começou a respirar e o sangue saindo, e demorou muito para chegar o socorro, ele perdeu muito sangue, ele foi muito resistente, e aquilo foi... Eu tenho as fotos até hoje, porque eu tirei fotos para me resguardar, né, porque eu tinha que ter uma prova de que não foi culpa minha, né? E graças a Deus tinha um segurança de uma empresa que quando a perícia chegou, isso foi 4h30 da manhã, a perícia chegou quase 2 horas da tarde. E eles tirando foto, eles queriam me incriminar, falando, não, você fechou o rapaz aí, não tinha como. O cara bater atrás de você, eu falei, mas eu tava parado no farol. Aí a faixa, parei antes da faixa. Ah, mas seu caminhão parece estar com a lanterna quebrada aqui, ele não viu a lanterna. Aí veio o segurança da empresa, falou assim, ó, o rapaz parou o caminhão aí, o farol fechou, ele parou o caminhão. Graças a Deus o segurança trabalhava à noite e ele viu tudo, ele estava numa guarita. Aí ele veio e contou toda a história, assim. Aí
os peritos não tinham mais o que falar para querer me incriminar, né? Porque meu caminhão era de empresa e o rapaz, ele era particular, ele podia entrar com uma ação pedindo a família, né? Pedindo uma indenização. E o segurança viu, ele veio na moto cochilando. Ele estava na moto acelerando de cabeça baixa, cochilando. Por quê, pessoal? Porque depois meu marido entrou em contato, né, para saber como é que estava o rapaz, ele descobriu. O rapaz trabalhava num restaurante à noite, então ele estava vindo embora para casa. Então ele estava cansado e acabou cochilando na moto e não viu o caminhão. Então por isso que ele deu. Aí uma semana depois meu marido ficou sabendo que ele faleceu, que ele morreu. Ele veio a falecer. Mas ele cochilou, porque trabalhava à noite também. Então, devido a esses problemas todo com os pais que o meu marido passou, viveu, né, tudo aquilo, aí depois ele teve que trabalhar à noite, passar por todos esses problemas que ele passou, assalto, tentar embocada, apontar arma para ele não religar a luz ou desligar, entendeu? Roubou o celular dele, o acontecimento desse acidente do rapaz ter batido no caminhão. Então, tudo isso mexeu com a cabeça dele. E ele não dormia de dia. Quando o sono pegava ele, já era 3, 4 horas da tarde. E 5 horas eu tinha que chamar ele para ele se trocar para estar 7 horas no trabalho. O que ele fazia durante a noite, dirigindo, quando o sono pegava ele, para manter ele acordado? Ele consumia muito energético e cafeína. Então, quando ele chegava em casa de manhã... Você esqueceu da garrafa de café, de 1,5 litro que ele levava também, né? Além dele levar café, e o café acabava, e o sono queria pegar, ele comprava energético e cafeína também, para ingerir, para manter acordado. Quando acabava tudo isso, no caminhão tinha um tunelzinho de água, eu não estava aguentando mais, eu descia e deixava a água escorrer na cabeça, para molhar a cabeça, molhar o uniforme todinho, para me manter acordado, às vezes até para conseguir chegar na base de volta. Porque eu estava numa situação que eu não conseguia dirigir para voltar, para chegar na base de volta. Aí, pessoal, então o que acontece? Devido a ter ingerido, né, o energético junto com a cafeína, então qual é a tendência? Aquele medicamento ainda está no organismo dele. Então, quando ele chegava em casa às 6 horas, 6 e pouca da manhã, então o efeito estava nele ainda. Então o sono não vinha. Então, quando o sono ia pegar ele, já era 3, 4 horas da tarde. Então, ele dormia ali 1 horinha e pouca, 5 horas eu tinha que chamar ele. Aí, o que aconteceu um dia? Um dia estava eu e minha filha na sala, deitada, vendo TV, ele chegou de manhã. Chegou de manhã e chegou na porta da sala e perguntou para eu e nossa filha, quem é vocês? O que vocês estão fazendo aqui? E nós achou que ele estava brincando com a gente. Aí, nós olhou para ele e riu. Ele foi e perguntou de novo aquilo. E nisso ele saiu, porque na casa da mãe dele tinha uma casinha no fundo. Eu e nossa filha levantou e fomos lá na casa do fundo. Chegamos lá e estava chorando. Chorando e começou a perguntar que bolsa era aquela que estava perto dele, que era a bolsa do trabalho dele. E o crachá. Que negócio é esse aqui? Eu falei, Samuel, é o seu crachá do seu trabalho e a bolsa, você acabou de chegar do serviço. Cadê minha mãe e meu pai que eu não vi eles ainda? Aí, eu e minha filha olhou, né, uma pra outra assim, e já percebemos que tinha algo errado. Falei, Samuel, o que tá acontecendo? E ele chorando, no maior desespero, cadê meu pai e minha mãe? Falei, Samuel, seu pai e sua mãe já morreu. Ah, meu irmão. Aí nós vimos que o negócio era sério. Aí o que eu fiz mais minha filha? Levamos ele no pronto-socorro. Aí chegando lá, conversando com o médico e tudo, o médico fez uma avaliação e encaminhou diretamente para o CAPS. CAPS de tratamento psicológico. Aí eu levei ele no CAPS. Desse dia adiante, ele não voltou mais para o trabalho. Ele está afastado, já faz 7 anos que ele está afastado ao trabalho. Entendeu? E ele está fazendo tratamento no CAPS. Ele vai 3 dias da semana fazer o tratamento dele lá, no CAPS. E sem previsão de alta, porque juntou
tudo, juntou o trauma que ele viveu com o pai, com a mãe, com a perca com os irmãos. O irmão foi assassinado dentro do ônibus, por engano. A perca do outro irmão, que morreu com doença, né? Aí veio o trauma que ele viveu com o pai, cuidando do pai, tudo, passando por aquele, né? Tanto como o pai sofria, como ele também sofria vendo o pai naquela situação. Aí deu que Deus, né, levou o pai dele, ficou 10 anos nessa luta com o pai dele, dedicando em corpo e alma a vida dele ao pai dele. Aí logo veio o problema da mãe também. Então olha o sofrimento que ele viveu. Ele praticamente, tanto o pai dele morava dentro do hospital, como ele também passou a morar dentro do hospital. Ele viveu 24 horas com o pai dele também. Então imagina tudo isso. E logo no início, a mãe dele passou a receber a aposentadoria do pai, então a mãe dele dava um salário para ele, para manter a família dele. Quem é a família dele? Eu e nossa filha. Eu tinha meus bicos fora também, eu trabalhava como diarista para ajudar. Então, deu que a mãe faleceu, não tinha mais dinheiro. Então ele teve que ir fazer o quê? Trabalhar. Então ele arrumou esse trabalho. E esse trabalho causou todo esse trauma nele. Então juntou o trauma do pai e da mãe, que ele passou por esse processo todo de cuidado e tudo, vendo todo aquele sofrimento, e vem esse trabalho também que causou esse sofrimento tudo na ele. Então juntou tudo. Então hoje em dia ele está passando por esse tratamento. É uma coisa assim que não acontece muito com as pessoas, principalmente soldados que voltam da guerra nos Estados Unidos, em outras cidades. Eu pesquisei isso daí, chama de depressão pós-traumática, né? No começo eu fui diagnosticado com depressão pós-traumática, mas daí veio outras coisas. O que que é? A pessoa sofreu tantos traumas, um exemplo, um soldado que foi para a guerra, ele teve que matar várias pessoas, ele não sabia quem era, se era inocente, se não era, ele teve que matar. Ele viu muitos amigos, soldados, perdendo a vida. Então aquela do dia a dia, aquela tensão de pensar, não vou voltar mais para casa. E quando ele chega a voltar para casa dele, aí dá essa depressão pós-traumática. Aí ele começa a reviver tudo que ele passou de ruim. Ele lembra de tudo que ele passou de ruim, mas o que acontece recente, ele acaba esquecendo, né? Então, pessoal, essas coisas aí que eu falei com vocês, foram todo o que eu passei, um pouco do que eu passei, não dá para contar com detalhes, né? Hoje em dia eu tomo remédios controlados, né? Eu tomo remédio para dormir. Se eu não tomar, eu não durmo. Eu acordo de madrugada e fico ali. Então tomo remédio para diminuir o estresse, a irritabilidade, porque qualquer coisa me irrita. Eu sou uma pessoa mais reservada, eu não gosto de estar muito conversando, porque as pessoas querem saber do problema da gente, como se fosse um médico que quer te diagnosticar. E eu não gosto disso, sabe? É uma coisa particular da gente. Você fala com a sua família ou com um médico que te acompanha, né? E hoje em dia eu sou assim, eu tomo os remédios controlados e estou afastado por esse tempo aí, já estou com 52 anos e me passa muitas coisas pela cabeça, né? Eu lembro de muitas coisas do passado, mas as recentes eu não lembro. E uma coisa eu vou falar, não me arrependo de nada que eu fiz, de cuidar dos meus pais, de ter parado a minha vida. A gente chegou até quase que ter uma separação, mas ela me acompanhou. A gente está há 25 anos juntos, sofremos bastante, né? Nós temos uma filha de 23 anos e eu não me arrependo em nada. Faria novamente e
Faria por uma pessoa que precisasse. Pedisse pra mim, eu faria. Eu adoro, assim, dar atenção para pessoas idosas, né? Porque eles quase não têm atenção da família. Às vezes a gente encontra um idoso dentro do ônibus, na rua. Você dá um bom dia para ele e ele já se sente feliz, né? Então, assim, esse assunto vai ser para um outro vídeo que a Giane vai falar. Eu vou pessoal, contar mais agora coisas pra ele vocês, vai estar tá finalizando esse vídeo, né? Que ele contando um pouco da vida dele, da história. Então esse vai ser o vídeo 1 e a gente vai estar gravando agora o outro vídeo que ele quer dar um recadinho. Então, pessoal, aí, né, ele já gravou esse vídeo contando a história dele. Então agora eu vou finalizar esse vídeo, que eu vou estar gravando um outro vídeo com ele dando um recado pra vocês, tá bom, pessoal? Ó, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vai no meu canal, ative o sininho, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos, tá bom, pessoal? Quer dar um recado? Faça um comentário, que eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por essa situação com os seus pais. Faz lá um comentário. Isso, conta faça um pouco da história de vocês. Pra gente saber. Né? Falar que vocês Né? já passaram por isso também. Fala um pouquinho pra gente, faz seu comentário lá, que você também viveu essa história. Tá bom? Que a gente vai ter questão de responder. Fala de onde vocês são, tá bom? Que agora eu vou estar gravando um outro vídeo agora pra ele mandando um recado pra todos vocês em relação a isso que ele viveu. Tá bom, pessoal? Vai lá, tá? Um beijo, um abraço, fique com Deus, que Deus abençoe, que Deus ilumine a vida de todos vocês, tá bom, meus amores? Vou lá, ó. Fui!